A explosão dos blocos carnavalescos nos últimos anos está aí para provar que foi um engano acreditar no fim do carnaval de rua. Além do colorido e da alegria que tomaram conta da cidade no carnaval de 2014, os blocos atraíram 918 mil turistas e renderam 734 milhões de dólares, segundo dados oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Rio em Foco está no ar. Hoje nós vamos conversar sobre a reinvenção do carnaval de rua e os resultados positivos que esse carnaval vem rendendo para os cofres da cidade do Rio de Janeiro. Para falar sobre isso, convidamos o sociólogo e vice-presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e centro da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, Sebastiana, Jorge Sápia, e o músico e pesquisador Léo Morel. Vamos ver o que a nossa reportagem preparou sobre o carnaval de 2014. O carnaval, que começou lá na antiguidade, não é uma invenção brasileira, mas é a festa mais popular do país. É impossível falar de carnaval sem pensar em povo nas ruas e até mesmo nas praias, onde os tradicionais banhos de mar à fantasia já tiveram até direito à porta-bandeira. E quem acreditou que no Rio de Janeiro o carnaval de rua era coisa do passado se enganou redondamente. Em 2014, a Prefeitura autorizou 457 blocos a desfilar, mas na realidade foram mais de 600 desfiles. O Cordão da Bola Preta, com a tradição de 93 anos, arrastou 1.300.000 pessoas pela avenida no centro da cidade. É o mais concorrido, com certeza. Meu filhado, minha irmã, minha amiga, meus irmãos, tudo parente. Ah, não sei porquê, não, só sei que é bom. O Monobloco, um pouco mais modesto, arrastou 450.000 foliões. E o Simpatia Quase Amor, bem mais jovem, com 24 aninhos apenas, inundou de amarelo e lilás a praia de Ipanema. Irreverência, tradição, criatividade. E democracia para receber de braços abertos quem vem de longe para curtir o nosso carnaval. Cada um de um lugar, a gente é de Niterói, outros do Rio, pessoal de vários lugares vem pra cá, muito bom. Não é uma coisa selecionada, é pra todo mundo. Já foi do sambódromo, mas assim, tá junto assim, no meio do bloco, assim, do Simpatia, eu achei muito bacana. Espetáculo, muito bom. Morei fora um tempão, sou de São Paulo. Essa generosidade que eles tiveram comigo, acho que pela paixão que eu tenho pelo samba, pelo carnaval, eu fico super emocionada, ansiosa, sinto uma alegria mais do que qualquer coisa, daquela sem tamanho, meu coração fica tomado, eu adoro. A que os senhores atribuem o crescimento desse carnaval de rua? Acho que há várias possibilidades de pensar o crescimento, né? Sem dúvida alguma, um deles tem a ver com, me parece, com a própria retorno à prática democrática no país, né? De alguma maneira esse crescimento, enfim, durante muito tempo se falou que o carnaval tinha morrido, né? Uma questão recorrente na história do carnaval, e a gente vê, como acabamos de ver na reportagem agora, que ele está muito vivo, né? De alguma maneira esse renascimento do carnaval de rua se dá a partir do momento do processo de transição democrática, né, que acontece na década de 80. É exatamente nessa época que aparecem uma série de blocos de carnaval que estão hoje, né, são esses suportes, são esses blocos que acabaram se transformando em uma espécie de imagem a ser repetida, né, várias vezes na própria cidade. Eu concordo totalmente com o que o Jorge falou. O povo carioca, ele gosta da rua. Ele gosta de uma festa, entendeu? E a partir desse momento da redemocratização brasileira, né, quando ele pôde ir para a rua, isso simplesmente veio surgindo e veio crescendo aos poucos, né? Eu também agregaria a isso, assim, ao final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi quando surgiu uma segunda leva desses blocos de carnaval, e juntamente com esse aumento, né, dos foliões, eu atribuo isso também a um resgate da autoestima do próprio carioca, entendeu? Lembrando que na década de 90, né, início da década de 90, a cidade esteve em baixa, né? Lembramos daquela chacina de Vigário Geral, né, arrastões, né? Uma época que o carioca
não estava muito, não só empolgado, mas estava com receio de ir para a rua mesmo, né? Entendeu? Acho que ao final dos anos 90, essa autoestima começa a ser recuperada e isso resulta numa retomada da rua, né? De uma forma democrática, né? Que é o perfil da nossa Quando a gente fala de democracia, a gente fala também da democracia em termos de região. Não é só na Zona Sul. Na cidade como um todo. Na verdade, inicialmente esse processo ele se localiza muito na Zona Sul. O movimento que eu entendo como retomada do carnaval, ele está centrado na Zona Sul. São atores da classe média urbana que fazem parte, que recuperam essa ideia. O que o Leo coloca é uma questão importante, isto é, que no final, assim, na década de 90, que foi uma década ordenada pela lógica da violência, né? O carnaval apresentava a possibilidade de imaginar outra cidade possível. Né? Isto é, se era possível estar durante 4, 5 dias nas ruas da cidade, comemorando, né, solidariamente, sendo feliz e articulando outras possibilidades, outros afetos e outros prazeres, por que não fazer isso uma atividade cotidiana daí para frente? Então me parece que é um modelo que de alguma maneira o carnaval apresenta, uma recuperação do espaço da cidade pela via da alegria, pela via da felicidade, portanto pela via do encontro. E aí os blocos temáticos vêm nessa segunda leva aí, trazendo a possibilidade de você se reinventar e ter perfis, né? Poder agregar pessoas e segmentos diferentes. Na Zona Sul, né, que foi onde, né, começou esse movimento aqui, né? A gente teve lá na década de 80, como ele bem falou, Simpatia, né? E esses blocos, a partir dos anos 2000, aí surgem blocos como o Monobloco, o Kizomba, o Banga La Fumenga, que eles já surgiram com um modelo um pouco diferente de tocar outros ritmos, executar canções que não fossem só samba. E aí, mais recentemente, surgiram os blocos temáticos, que tiveram como mote homenagear algum artista, né? Seja os Beatles, Michael Jackson, né? E sempre de uma forma bastante reverente. Era um imaginário dessa cultura popular de massa, né? O próprio o Vando, né? Com Fogo e Paixão, né? As meninas do Chico, né? do Chico, as mulheres do Zeca, né? Que vai ser produzido pela Dorina, né? Que legal. Saias na Folia, que é um bloco que tem lá em Niterói, isto é, uma quantidade fantástica de processos de invenção da cidade pela lógica do carnaval. Né? Então isso me parece que é simpático, é interessante, é profundamente criativo, né? O carnaval não é samba, enfim, ele acolhe, né, todas as manifestações culturais possíveis. A gente vai continuar a falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Carnaval não é só diversão. A nossa reportagem fez um vídeo sobre os problemas criados pelos blocos de carnaval. Vamos acompanhar. Carnaval é alegria, mas também tem problemas. Por causa deles, a prefeitura já pensa até em diminuir o número de blocos nas ruas. A antiguidade aqui é posto, né? O bloco que tem antiguidade, que tem tradição, que já existe há muito tempo, ele vai ter prioridade na hora de escolher o desfile. Quem está sambando nas ruas precisa repor as energias. Para isso, é preciso muito líquido, seja qual for. E aí começam os problemas mais graves. Muito lixo, poucos banheiros. A gente fica aqui sem ter onde ir, tendo que entrar nos restaurantes, os restaurantes não deixam entrar, então a prefeitura podia ajudar a gente nisso. Mas carioca que se preza sempre acaba dando jeitinho. Xixi é aqui, ó! Eu na rua! No bloco anterior a gente estava falando dessa reinvenção e dessa espontaneidade. E agora a gente está mostrando também que tem a questão da regulamentação, de regular toda essa festa e os problemas que elas trazem. Como é que a gente resolve esse embate, né, entre o formal e o informal e fazer com que a festa seja só felicidade? Eu acho que é você fomentar o contato
direto e constante entre os blocos e o poder público. Diálogo. Né? Exatamente, entendeu? Eu acho importantíssimo isso para você conseguir, enfim, organizar uma festa, promover uma festa da melhor maneira possível. Blocos como o Monobloco, por exemplo, eles procuram estar sempre em contato com o poder público, entendeu? Ver qual a melhor maneira de você promover o conforto do folião, porque é um grande desafio, né? São eventos, você vê como a reportagem aí mostrou, Bola Preta, por 1 milhão de pessoas, entendeu? Na rua, onde as bebidas alcoólicas circulam livremente. As chances de acontecer alguma coisa, algum imprevisto, são altíssimas. Né? E aí você conseguir organizar um evento desse, aberto, gratuito, para um número gigantesco de pessoas, é um grande desafio. E aí eu acho que o diálogo entre o poder público e os blocos, entendeu? Para tentar, né, alinhar discursos, eu acho que na minha concepção, a grande saída, né? Eu acho que é isso que o poder público tem feito nos últimos anos. Ele tem ouvido e, a partir dessa nova mentalidade, tem resolvido, equacionado alguns problemas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o bloco não traz problemas. Eu discordo da reportagem. Eu acho que o bloco traz solução. Né? Porque se a gente pensa a questão, por exemplo, colocada aqui do banheiro, enfim, não dá como equacionar 1 milhão de pessoas na rua com infraestrutura necessária para resolver os problemas biológicos dessas pessoas, não é? Mas o bloco tem mostrado que o que falta na cidade o ano inteiro são banheiros. Então, depois de 5 anos de discussão dessa questão, eu vejo com muita alegria, né, a colocação em algumas praças da cidade, isso deveria ser repetido em todos os lugares, de um novo formato chamado UFA, que agora não consigo lembrar, né, a sigla, o que significa Unidades de Alívio Imediato, uma coisa assim. Eu utilizei há pouco tempo atrás na Praça Nossa Senhora da Paz, na praça, né, e não estão conservados. A conservação é um problema. Isto que é um problema. Então, me parece que os blocos trouxeram a questão de colocar para o poder público a necessidade de dotar a cidade de equipamentos urbanos capazes de atender a demanda da população. Agora, a gente está falando do diálogo dos blocos com o poder público e dos blocos com os próprios foliões. Acontece também esse processo de educação, né? De falar, gente, vamos não jogar o lixo no chão, vamos fazer também um movimento de cidadania. E até preservar o próprio patrimônio público, né? Por exemplo, enquanto nos desfiles lá do Monobloco pela Rio Branco, né, os puxadores, os vocalistas sempre atentam assim, se algum folião subiu em alguma banca de jornal, em algum ponto de ônibus, entendeu? Que às vezes o folião está ali fantasiado, o folião adora uma banca de jornal. Exatamente. e aí quer dizer, sempre tem essa preocupação, entendeu? Amigo, por favor, desce aí da banca, desce do ponto de ônibus, isso pode causar algum acidente, entendeu? Não vamos danificar o patrimônio alheio, né? Aí, quer dizer, eu acho que os blocos têm esse dever também de conscientização, entendeu? Durante a festa, principalmente às vezes rola uma confusão, uma briga, gente, paz, né? Sem confusão, aqui é uma festa da paz, né? Eu acho que os blocos, eles têm também esse papel, né? De conscientizar o folião. Agora, a gente já pode dizer que já tem um processo de profissionalização também, de um amadorismo menor, até por conta desse maior diálogo com a prefeitura, do aumento desses blocos, quer dizer, tomaram proporções gigantescas, né? São festas paralelas que acontecem em vários pontos da cidade ao mesmo tempo. Tem havido também um processo de profissionalização? Eu acho que sim. Eu acho que, no caso, por exemplo, da Sebastião, o Monobloco já vem por esse caminho desde seu início, né? Agora, os blocos da Sebastião, como falei anteriormente, eram muito amadores, ninguém imaginava que pudessem demorar tanto tempo na história da cidade, que pudessem fazer uma outra história, inclusive. Eles tiveram que dar conta desse crescimento do carnaval de rua, do número de foliões, do número de pessoas que procuravam esse carnaval. Então, de alguma maneira, tiveram que se profissionalizar, tiveram que encontrar mecanismos que permitissem adequar, né, o número, a infraestrutura necessária para que um bloco possa fluir com tranquilidade, possa fluir com toda a normalidade. E
as necessidades, né, desse número crescente, enfim, necessita de uma infraestrutura capaz de atender esse número crescente de foliões. E isso inclui buscar patrocínios também? Isso inclui buscar, desculpa, mas inclui buscar patrocínio porque, na verdade, desapareceu um pouco esse movimento romântico do qual eu fiz parte, né? Você fazia uma camiseta, vendia a camiseta, fazia 2 festas, se arrecadava dinheiro para colocar o bloco na rua. Hoje isto é da ordem do impossível, então tem que trabalhar no sentido de procura de algum patrocínio que te ajude a colocar esse bloco com todas as questões que o Leo coloca, com essa preocupação com o patrimônio, com essa preocupação, né, da limpeza nas próprias ruas. Você conseguir fazer essa festa, né, para tanta gente, com um patrocínio, mas também mantendo a essência dos blocos. Isso é que é principal, entendeu? Existe essa preocupação dos blocos manterem a sua própria essência, né? O Simpatia Quase Amor, desfilar onde desfilam, né? Ter as suas próprias características, né? Senão você acaba deturpando, né? A questão da profissionalização também tem a ver com as características do bloco, né? Como o Jorge falou, o monobloco e alguns blocos dessa fase já surgiram com uma cara... como uma cara de produto cultural, não no sentido pejorativo. Só para a gente apresentar, o Léo tá lançando um livro sobre a história do monobloco, são 15 anos, né, que esse bloco está fazendo. E porque a gente está agora falando só bloco, monobloco, Léo, é bom explicar para o telespectador, mas continua. Pois é, e aí essa questão do patrocínio se tornou essencial para você realizar uma festa que você consiga dar conforto para quem está dentro do bloco, né, para os batuqueiros e também para o folião, né? Quer dizer, aí o poder público já é um grande financiador, mas também a iniciativa privada, eu estou vendo que está percebendo que vale a pena agregar suas marcas ao Carnaval de Rua Carioca, entendeu? Agora, por parte do folião, porque, por exemplo, há uma resistência por parte do folião a essas marcas, a presença das marcas junto dos blocos ou não? Eu acho que não há resistência, eu acho que o folião adora receber qualquer tipo de brinde. E este é um problema, né? Porque essa generosidade com a qual o folião se abre para a recepção dos brindes mais diversos, né, acaba incentivando os patrocinadores a oferecer o mundo, né? Isso deturpa, isso mexe, isso transforma a própria identidade de cada um desses blocos. Então, me parece que é necessário que se tenha uma preocupação com esse lado mais predatório do mercado. Vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje nossos convidados são Jorge Sápia e Léo Morel. Samba, marchinha e blocos carnavalescos a partir de agora são patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 6.869 de 2014 foi publicada no Diário Oficial do dia 28 de agosto desse ano. Qual a importância disso? É necessário que a gente conheça a memória dessa manifestação. E dessa evolução também, que processo, ano a ano se transforma, se modifica. Justamente, foi o que ele falou, foi até isso que me motivou a escrever esse livro, né? Que é um livro de comemoração, que vem ao bloco faz 15 anos. Foram mais de 3 anos de trabalho, mais 40 entrevistas, justamente porque eu achei importante, enfim, passar para o papel esse evento histórico, né, da nossa cidade. Na história do monobloco se mistura com a história da própria cidade, né, com a história do carnaval de rua. E aí, quer dizer, achei muito importante tratar documentar esse evento, né. Que ambos colocaram lá no início, né, que vem de uma retomada a partir da diminuição da violência, você tem da possibilidade de você reinventar as formas de ocupar a rua, de ocupar a cidade. Isso é muito interessante. Eu acho que sim, eu acho que interessante também é poder, enfim, eu acho que é uma preocupação nossa também, né, com a Rita, que é a presidenta sebastiana, com Carlos Fidelis e Andrea Estevão, que estamos fazendo também um livro sobre esse carnaval de rua da cidade. Né, e um documentário sobre o carnaval de rua. A gente já fez estamos trabalhando nisso já há um ano. A recuperar um pouco essa memória, porque é uma memória que está... só está presente na cabeça dos foliões e dos realizadores. Enfim, você não tem nenhuma memória material que te permita fazer essa recuperação. Então, as entrevistas são coisas interessantes a serem feitas. Enfim, contar um pouco a história que
né, recuperando um pouco do que o Léo fala, que se confunde com a própria história da cidade. Enfim, a cidade tem uma outra cara, né? Essa cidade tem uma cara interessante, que é a cara do encontro, a cara das manifestações de junho e julho de 2013 tiveram uma dimensão carnavalesca. Sem dúvida. Uma quantidade muito grande de manifestantes, né, dessas passeatas são manifestantes que a gente reconhece como foliões, né, da cidade. Enfim, não me parece desprezível a ideia, né, de que 5.500.000 pessoas nas ruas da cidade no carnaval, né, não tenham tomado gosto, né, por essa discussão. Isto é, para pensar, né, a cidade na sua, enfim, no seu conjunto. Então, agora, indo para a economia, assim, a gente já consegue pensar numa cadeia produtiva dos blocos de rua diferente da cadeia produtiva do carnaval, que eu acho que é muito mais apoiada em toda uma estrutura de alegorias, enfim, tem todo um trabalho em torno desse processo. Essa cadeia já existe. Exatamente, isso o que é necessário quantificar, né? Exatamente. Há uma quantidade fantástica de eventos e de processos que estão ali utilizando o carnaval de rua como mecanismo de trabalho mesmo. Exatamente. Eu gosto de ver justamente eu gosto de ver o carnaval de rua como uma indústria, não no sentido pejorativo, entendeu? Mas uma indústria geradora de empregos, geradora de dinheiro, né? E muito fomentada também porque o sucesso foi tão grande desses blocos que surgiu demanda para que eles se apresentassem em eventos fora do carnaval. Não é mais sazonal, né? Não é mais, entendeu? Assim, fora do carnaval e fora do Rio de Janeiro. O Monobloco já foi para o Japão algumas vezes. O Monobloco ele fez a turnê da Taça da Copa do Mundo, passou por vários países, passou por Indonésia, México, Japão, entendeu? Quer dizer, eu enxergo como uma cadeia produtiva geradora de emprego mesmo, entendeu? Mas que, porém, sofre ainda por conta de um alto índice de informalidade. Eu acho que, para se desenvolver melhor essa cadeia produtiva, acho que, por um lado, é importante o poder público enxergar essa cadeia como uma cadeia que gera bastante riqueza. Eu acho que ela enxerga, acho que o poder público enxerga, mas merecia enxergar um pouco mais. A iniciativa privada também enxerga, né? Os senhores colocaram aqui essa questão do tipo de patrocínio, brindes, etc., Sim. de como é que isso também tem que se reinventar e vai aos poucos se ajustar. Sim. A questão agora era quantificar, né? Era conseguir botar isso... Eu acho que a gente precisa de um estudo detalhado sobre esse mercado, né? A Flávia de Oliveira, que é uma colunista de economia do Globo, fez um seminário que o Sebastião fez no ano passado, apresentou uns dados que a gente não tinha quantificado. Ela levantou mais ou menos umas 37 operações diferentes, de ações diferentes vinculadas a essa economia produtiva do carnaval de rua da cidade, né? Que a gente faz e não percebe, que a gente não tem, né? A gente é realizador e não está pensando nessa questão. Acho que merece, né, um caminho interessante para entender qual é a importância econômica desse evento, né? E ver de que maneira ele se encaixa e atravessa todo o ano, assim, antecipando agendas, às vezes, mobilizando um contingente enorme de turistas que vêm participar desse que vem carnaval. Especialmente para isso. 5.500.000 pessoas vêm para as ruas da cidade. O Sambódromo tem 86.000 lugares, né? Então, tem lugar para todo mundo. Há há um novo espaço carnavalesco na cidade que está ganhando centralidade, uma centralidade, né, boa. E a gente precisa pensar isso. E sem a necessidade de você ter que cercar espaços, entendeu? Para que as pessoas paguem para ficar dentro de um cordão de isolamento, entendeu? Acho que você desenvolver a indústria aqui do carnaval não passa por essa necessidade. Não tem semelhanças nesse ponto com o Carnaval da Bahia, por exemplo? Não, são modelos diferentes, entendeu? Nosso modelo é a festa democrática, aberta, né, irreverente, né? Eu acho que aqui a gente tem que buscar desenvolver isso mantendo a nossa essência. É isso mesmo, é outro carnaval, uma outra experiência carnavalesca que se consolida com a ideia da liberdade mesmo, do mínimo da restrição possível para o folião, né? Eu acho que esta é uma questão que... Aqui a gente já até dá um caminho para os nossos acadêmicos, para que eles olhem essa cadeia produtiva, até para a gente poder quantificar e, a partir daí, também desenvolver políticas que
deem suporte a esse movimento que é tão interessante. E é nosso, e é só nosso, entendeu? E eu acho que é pensar nisso como algo que possa desenvolver o bem-estar social mesmo, entendeu? Assim, deixar um pouco, vender carros é importante, sabe? Tudo bem, mas o carnaval, a indústria da festa também gera bastante valor. Pode chamar atenção para problemas que a gente tem o ano inteiro, como os banheiros, né? Com certeza. Eu acho que o carnaval, nesse sentido, ele mostra os problemas que a cidade tem. Tudo que acontece no carnaval acontece o ano todo, só que nesse momento esses problemas ficam em evidência. E são tratados até de uma maneira com humor. É um bom laboratório, né, para pensar soluções, né, que a cidade precisa. Com certeza o problema da mobilidade está ali colocado, enfim, todos os problemas que a gente tem na cidade estão presentes nos 4 dias de carnaval, que já não são mais 4 dias. Não são mais 4, já são 3 meses mais ou menos. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. E obrigada, Léo, obrigada, Jorge, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião, por isso, escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Dá chupeta pro bebê não chorar. Moleca bossa nova caiu no rally. E só dá ela. Venham bonecas, a boneca está cheia de fio, esnobando as louras e as morenas do Brasil. Moleca bossa nova caiu no rally.